Magnífico dia, amados. Magnífica segunda-feira. Já decretando que em nome do Pai, nosso Pai Celestial, hoje é o melhor dia de todas as nossas vidas. Dia de acessar o magnífico, porque é completamente possível. O impossível é com o nosso Senhor, mas o possível Ele nos capacita a acessar diariamente. Quando a nossa vontade, a nossa intenção e a nossa mentalidade está voltada para Ele, que tudo faz, que tudo nos capacita a acessar de melhor. O que nós precisamos fazer é caminharmos em direção de tudo aquilo que a gente acredita, é estar sempre em movimento, em busca daquilo que Ele mostra positivamente em nossa mente diariamente. E aí, como é que foi teu final de semana? Mais uma semana, né, gente? Graças a Deus, como esse tempo tá voando. E aqui, graças a Deus, foi tudo ótimo, tudo perfeito. Como o Papai do Céu ordena, e eu desejo mesmo para você aí. E caso não tenha sido, vamos buscar fazer um dia magnífico, uma semana repleta de bênçãos, repleta de direcionamento e de muitas ótimas realizações. Nós estamos quase no finalzinho do nosso livro de Mateus. E hoje nós vamos aprender e relembrar também para aqueles que já estudam a palavra do Senhor, qual é a conduta que Deus espera de nós e principalmente como não agir, como não devemos reagir a certas coisas, né? Porque as nossas ações é que definem quem nós somos. Tudo aquilo que a gente professa, tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente faz, é o que Deus está vendo. E é o que vai contar, né, no dia do juízo. Então vamos nos abastecer do alimento do Pai e que te traga clareza. Que esse estudo seja a resposta de todas as perguntas que você fez ao Senhor. Vamos lá, Mateus capítulo 23. Então, Jesus disse à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre o ombro dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e o que as pessoas chamem eles de Rabi. Magnífico dia, amada Rose. Paz e amor e uma magnífica semana. Já estamos aqui no capítulo 7 capítulo 23, versículo 7 do livro de Mateus. Hoje a gente vai falar bastante sobre aquele ditado que você repete aqui de vez em quando, falo o que eu faço, mas não faço o que eu... Não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus hoje vai dar um banho a respeito dessa crença limitante, né? Que a gente descobre aqui como não ser. O que você vem por umas 3 ou 4 vezes você comentou isso aqui, né? E eu sempre batendo que não faz sentido, né? Esse raciocínio. E Jesus hoje explana e responde com clareza a respeito desse pensamento, dessa postura hipócrita. Vamos lá. Versículo 7. As saudações nas praças e que as pessoas chamem de Rabi. Contudo, vocês não devem ser chamados Rabi, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia,
porque vocês têm um só guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar o que estão prestes a entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Vocês dizem: se alguém julgar pelo templo, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado a esse juramento. Cegos insensatos! O que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado a esse juramento. Cegos! O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, por ele e por tudo que está sobre ele. Vou repetir. Portanto, aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por todo aquele que neles e por aquele que nele está sentado. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no passado dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim, testemunho contra vocês mesmos, que são dependentes dos que assassinaram os profetas. Completem, pois, o que os seus antepassados começaram: serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, estou enviando-lhes profetas, sábios e mestres da lei. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Assim, recairá sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar.
Em verdade lhes digo que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Uau! Acho que em toda palavra a gente não vai ver tanta clareza como a gente viu aqui nesse capítulo. Jesus aqui falou exatamente como são os hipócritas por dentro, lembrando mais uma vez a frase que a Rose vira e mexe. A gente lembra desse bloqueio, né, dessa mentalidade errada, né, que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso, hoje, nós achamos o significado real disso, que se chama hipocrisia. É quando você abre a boca para pregar uma coisa que na realidade você não vive, né? E Jesus falou, deixou aqui bem claro qual é o destino dessas pessoas. E isso vem de geração em geração, né? A gente viu que os fariseus e os escribas dizendo que não faziam como os antepassados, eles não assassinavam os profetas, o que é uma completa mentira, né? Porque o próprio Jesus foi assassinado por ele e muitos outros antes de Jesus. Lembra até aquela profecia que a gente estudou na sexta-feira dos trabalhadores, né? Do cara que arrendou uma vinha e deixou para os trabalhadores cuidar. E quando chegou a época da colheita, ele mandou seus servos que foram espancados, assassinados, até chegar o dono da vinha, que também foi assassinado pela ganância, pela cobiça, pela valorização do que não pertence ao coração do Pai, né? Então, assim são os hipócritas. São aquelas pessoas que abrem a boca para profetizar ótimas coisas, mas a sua realidade é suja, é mentirosa. E é tipo assim, uma capa que você coloca para o mundo, mas por dentro você não é nada daquilo. Aqui vira e mexe a gente fala muito sobre isso, porque as pessoas, o que eu devo fazer para agradar o coração do Senhor? Nesse livro, assim como nos outros, pelo menos nos 3 últimos que a gente fez aqui, ficou bem claro. Primeiro de cara, para você agradar o coração do Pai ou acessar o reino dos céus, o seu coração deve ser semelhante ao coração de uma criança, livre de negatividade, livre de ganância, livre de qualquer hipocrisia, livre de qualquer negatividade, porque Deus é amor, Deus é vida, Deus é positividade, generosidade, tudo que há, né, de positivo e claro. Em contrapartida, quando você se alimenta de negatividade, você vai se afastando dele cada vez mais. Aqui a gente prega muito sobre a mentalidade voltada para a direção correta, porque tudo começa na mentalidade. Quando você se abastece de positividade, da palavra de Deus, do conceito do que é viver pelos princípios da palavra do Senhor, automaticamente o seu comportamento muda, as suas palavras mudam, as suas intenções mudam. Você automaticamente começa a se despreocupar e se desapegar do material e a cada dia mais se apega ao espiritual. E isso se reflete em todas as áreas da sua vida. Coisas que você valorizava antes do seu despertar, hoje você olha e a graça de Deus me basta. Tem pessoas que eu converso hoje que eu acompanhei a transformação, que antes eram muito materialistas, só conseguiam enxergar o hoje e o que a gente diz aqui, né? Tem um ditado do mundo que fala assim, venha, venha vosso reinado. Essas pessoas eram assim há alguns anos atrás e hoje é completamente o contrário, graças a Deus. Só pensam em servir, só pensam em compartilhar, seja compartilhando no material quando alguém precisa de ajuda, seja compartilhando no emocional quando alguém precisa ser ouvido, seja compartilhando o seu conhecimento, aqueles que precisam, porque tudo começa na mente. Uma mente voltada para a informação correta, uma mente voltada para a positividade, ela não declina nem para a direita nem para a esquerda, é para frente e para o alto. A palavra do Senhor nos diz que o meu povo
padece por falta de conhecimento. E eu sempre digo que por falta de interesse também. E olhando para a nossa atualidade hoje, o que mais a gente vê, tem a exemplo do nosso presidente que declarou aí, já faz algum tempo, eu estou só relembrando aqui, e não vou entrar em política, mas é por conta da mentalidade. Ele disse tempos atrás que você conta uma mentira incansavelmente, quantas vezes forem necessárias, eternamente, até que essa mentira se torne verdade. E quando essa mentira se torna verdade, você aplica o golpe que você quiser. Não são minhas palavras, são palavras do atual presidente. E o que eu quero trazer para você aqui? Você, na sua intimidade com você mesmo, qual é a mentira que você está contando para você? Qual é a mentira que você conta diariamente que está te afastando de Deus? Qual é a mentira que você está alimentando aí que te afasta de acessar o que você deseja? A exemplo do presidente, quanto mais você repete uma mentira, mais ela vai se tornando verdade dentro de você por causa da tua mentalidade. Na programação neurolinguística a gente aprende que tudo na nossa vida ela é fixada e aprendida de fato pela repetição. Ou seja, faz todo sentido com o que o presidente falou, que se você repete aquela mentira incansavelmente, uma hora ela vai se tornar verdade. Então, ele só está provando uma tese que é antiga. Se você repete uma mentira para você por anos, vamos falar agora do emocional na prática. Você se decepcionou com alguém, você sofreu algo lá atrás no seu passado que te magoou, que te decepcionou, que acabou com o seu emocional. E você criou aquela imagem de que aquela pessoa ou aquele momento não prestam, não merecem perdão. E aquilo foi virando um rancor, aquilo foi virando uma mágoa insuportável dentro de você que te travou. Você não prospera, você não enxerga positividade, você não se sente merecedora de nada por causa daquilo que aconteceu contigo lá atrás. E você repetiu isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que você se tornou tudo aquilo que você não queria. Então o nosso emocional ele é muito poderoso. Aqui a gente prega o alinhamento das 3 esferas, a espiritual, a emocional e a física, pois nós não vamos acessar nada sem a perfeita compreensão, sem a conexão com o nosso Pai Celestial e sem a prática de tudo aquilo que nós aprendemos na palavra. A transformação, ela acontece a partir do momento que você se disponibiliza a permitir que o Espírito Santo te use. Ah, Paty, para você é fácil falar, porque você sabe quem é você na fila do pão. E você não sabe por quê? Por que para mim é fácil fazer e ser e para você não é? Se você sabe que aqui embaixo Deus não faz acepção de pessoas e não existe ninguém melhor do que ninguém. Existe sim aquele que tem disposição e intenção de buscar, de estar sempre em movimento na direção daquilo que se quer. Então não é mais fácil para mim, nem mais difícil para você. Existe o você querer, existe o você se dispor a buscar. O que eu preciso saber para acessar esse conhecimento? Aonde eu tenho que ir, com quem eu tenho que me conectar, o que eu tenho que adquirir para ter essa clareza? Então não existe nada difícil. Outro drive que a gente repete aqui em casa, não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Você está se preparando para quê? Se é que você está se preparando para alguma coisa. Porque existem ainda aqueles que além de cegos são acomodados, né? Deus proverá. Vou ficar sentado aqui, que Deus proverá. Ele já proveio, eu nem sei qual a conduta correta dessa palavra. O que eu quero dizer é que ele já deixou tudo pronto. Ele já criou tudo. Ele já deu um universo para a gente usar as ferramentas que nele existem. Para a gente nunca ficar parado. Para a gente estar sempre
em movimento, em busca daquilo que Ele mostrou para nós. E como é que eu sei? Paty, como é que eu sei o que Deus quer para mim? Olha para dentro de você. Medita. Pede direcionamento. Faz jejum. Quando a gente tem um propósito que não está esclarecido, a melhor conexão é jejum e oração. Faça um propósito com Deus. Senhor, me mostra. Eu vou fazer um jejum para que o Senhor me dê o direcionamento. Para que o Senhor me afaste daquilo que não agrada o seu coração. Para que o Senhor me mostre o que de fato eu preciso fazer. Tudo está à nossa disposição. A gente só precisa acessar. E o que é mais fundamental, acessar de forma intencional. Senhor, exemplo, me mostra qual caminho seguir. Mas para onde você quer ir, filha? Qual é a porta que você quer que eu abra? Intencionalidade. Quando for conversar com o Senhor, sejam intencionais. Quando for planejar a sua semana ou o seu mês, sejam intencionais. A minha conduta é pensar no positivo, mas sempre se preparar para o pior. Porque a gente sempre tem que contar com o fator surpresa, mesmo sabendo que a gente vai triunfar no final. A própria Bíblia nos diz que no mundo nós enfrentaremos aflições. O próprio Jesus, né? Por que vai ser fácil para nós? Por que Deus proverá e vai cair tudo do céu? Não vai. Você quer acessar o bom, perfeito, agradável do Senhor? Você precisa caminhar de acordo com os ensinamentos dele, guardando os mandamentos, se limpando diariamente, se fortificando na palavra, porque é aqui na palavra que a gente aprende a crescer, aprende a caminhar em direção ao reino, aprende a buscar de coração e verdade as coisas do reino e a justiça. Não é sendo hipócrita, como os fariseus que a gente leu aqui no estudo de hoje, né? Ou a famosa crença limitante aí, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Muitos antigamente, como eu, um dia ri, achei engraçado, porque a minha mentalidade era rasa. Porque hoje, se eu escuto uma coisa dessa, dói até meu ouvido. Gente, espera aí, que isso? Isso não faz sentido. O coração tranca. Tipo, deixa a vida me levar. Levar pra onde? Fazer igual uma senhora, não sei nem se ainda vive, que o Papai do Céu a abençoe onde quer que ela esteja. Vocês precisam saber para onde vão, ou então vão parecer bosta na água. Porque é exatamente isso. Quem não sabe para onde vai para qualquer lugar e não pode nem reclamar. Eu ensino aqui para minha filha tem o hábito de brincar, a Paloma tem um coração enorme. Ela fala assim: mãe, qual que você acha que eu devo levar para a escola? Mãe, qual figurinha eu devo comprar? Eu falei: filha, você precisa fazer as suas escolhas. Porque se você permitir que as pessoas escolham por você, você vai aceitar coisa que você não quer. Então nós temos que ser intencionais. Sempre positivamente, é claro, mas com a visão próspera, né? Olhe para você, identifique o que você merece e não aceite mais o que você também não merece. Está na sua mão. Se você não cuidar do teu templo, se você não enriquecer a sua mentalidade para coisas que vão fazer você crescer, tu vai ficar aí, que nem o raciocínio do irmãozinho que eu compartilhei com vocês. Que por que pessoas boas não prosperam? Será que Deus não quis abençoar aquele povo, mesmo aquele povo servindo ao Senhor? Aquela mentalidade de estar satisfeito sabendo que merece mais. Aquela mentalidade de não buscar conhecimento, como Romanos 12:2 diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Gente, a gente precisa se atualizar diariamente.
A gente precisa se abastecer de informações coerentes que nos levem a estar sempre buscando o melhor de Deus. Por que você vai estacionar aqui em 95 se ainda tem tantos anos pela frente? Nós estamos vivendo hoje em dia um despertar impressionante. Essa é a primeira geração onde os pais são mais inteligentes que os filhos. Como é que pode isso? Se a tendência é os nossos filhos serem melhor que nós, mais inteligentes, com outra visão, porque o nosso cérebro ele é ilimitado como o Senhor. O Senhor o capacitou para receber muita informação e a partir dessas informações transformar positivamente as suas vidas. Mas o povo esqueceu de alimentar. Ou alimentou para o lado errado, com esse bando de ideologia satânica, que ao invés de levar o povo para o alto, leva o povo para o inferno, que nem a gente viu aqui na palavra hoje. Tem muitos hoje, que passam uma doutrina que nem ele mesmo vai ser salvo e ainda impede os que querem ser salvos também. Por causa da mentalidade. Então nós temos que ser despertos. Se você está vendo que o teu irmão está indo por um caminho, você primeiro observe e antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, intercede por ele a Deus. Todos nós temos um propósito aqui embaixo. Temos uma jornada e somos cientes também que Deus criou até o ímpio para o dia da ira dele. Mas mesmo sabendo disso tudo, nós nunca podemos nos desviar do nosso objetivo. E o nosso objetivo começa no nosso governo, na nossa família. Sempre incentivo e até mostro para vocês a educação que eu dou para minha filha. Mas não basta eu exigir dela aquilo que eu não faço. É hipocrisia. Então, se você quer ter filhos de mentalidade forte, de mentalidade blindada, inteligentes, é isso que você tem que desenvolver neles desde pequititinho. Não espera ficar grande, não. Não espera a negatividade, a sujeira do mundo e do maligno invadir o coraçãozinho delas, não. Porque o inimigo tá aí, ó. 24 horas por dia ao nosso derredor, que nem um leão faminto, esperando só que você abra uma portinha para ele baixar o inferno na sua vida. Por que tem tanta gente desviada da realidade aí? Por que tem tanta traição nos casamentos hoje em dia aí? Por que tem tanta criança mal criada? A palavra é essa, mal criada. Outro dia eu vi um vídeo na plataforma vizinha de um garoto sentado na cama, quase meio-dia, um monte de pratos de café da manhã, de lanche, de não sei o que, e a mãe com o celular na mão. Filhinho, olha que bagunça. Os pais não têm mais autoridade com seus filhos hoje em dia, e eu não estou generalizando, mas a grande maioria tá cego. Tem um ditado chinês que fala assim: gerações fortes geram pessoas fracas. E pessoas fracas criam gerações fortes. Ou seja, primeiro a gente tem que sofrer, se lascar, para depois eles aprenderem e o ciclo se repete? Para mim não faz sentido. Ontem eu escutei um vídeo do Pablo aí, se eu achar eu vou até repostar, dele falando exatamente isso. O futuro da nossa prosperidade, da nossa sociedade está nas crianças. Mas se a gente não incentivar as crianças a aprenderem, a serem fortes e serem assertivas naquilo que elas acreditam, vai todo mundo pro mesmo buraco do jeito que a gente está vendo aí. É cracolândia, é pai matando filho por causa do emocional. O emocional voltado para a direção correta, o outro me prejudica, o que você responde para ele? Foi o melhor que você fez, dá licença que eu tenho a vida para cuidar. Mas com o emocional apagado, raso ou inexistente, você vai devolvendo a mesma moeda. Ai, bateu, levou. Não é assim. É por isso que a sociedade e a humanidade está do jeito que está. Porque o emocional foi esquecido de lado.
O emocional foi substituído pela dependência. As pessoas estão acostumadas a depender. E quem aprende não depende, gente. Uma vez que o povo é instruído, uma vez que o conhecimento entra dentro da pessoa, mas não tem ideologia errada ali de maneira nenhuma. Então, a compreensão de hoje é essa. Mentalidade precisa ser fortalecida, precisa ser blindada. Nós precisamos ter o interesse de diariamente estar nos atualizando, buscando, caminhando, nos movendo na direção do crescer, na direção do aprender, porque de fato o aprendizado, ele liberta, ele transforma, assim como a palavra do Senhor. Jesus não é a vida? Ele não é o único caminho? Alguém chega a Deus se não for por Jesus? E você vai ficar se abastecendo de mentira até quando? Está na hora de tirar as traves que impedem você de enxergar a realidade. Eu, um tempo atrás, falei muito aqui sobre o mundo ideal, né? O mundo ideal faz parte dessas mentiras que muitos contam para si próprios. As pessoas esquecem a realidade, esquecem que é preciso se mover, é preciso ir em busca, é preciso estar na direção do que se quer. E vamos lá para o mundo ideal, onde a Bahia é linda, onde não falta água no Nordeste, onde não tem necessitados precisando de ajuda lá no Rio Grande do Sul. Ué, vamos para o mundo ideal. E o teu real fica como? Por favor, né? Vamos abrir a mente, vamos se apegar a cada dia mais nos ensinamentos que a palavra nos traz. A gente precisa guardar esses ensinamentos no coração e aplicar no nosso dia a dia. A Rose tá queimando aí, né, Rose? Graças a Deus, glória a Deus. Meu filho, transbordar é preciso. Às vezes as pessoas só funcionam no chacoalhão. Eu estava conversando com uma pessoa, uma seguidora aqui uns dias atrás, e ela falou assim: olha, você só Jesus, porque você começa calminha, 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 daqui a pouco você tá puxando a orelha e fifi, sou eu não. Isso aí é coisa do Pai. Porque todos os dias, né, eu não gosto muito de planejar, embora eu saiba que eu preciso, sabe, por causa da intencionalidade. Então eu me concentro muito, eu converso muito com Deus, e antes de abrir a câmera aqui, é o que eu peço a Ele: Paizinho, me usa, que as palavras que eu venha falar não sejam palavras de Patrícia, e sim venham do Teu Espírito Santo, porque só Ele conhece todos os corações. Eu tenho uma mensagem aqui, eu passo ela todo dia, mas quando toca em você, não sou eu, é Ele. Então eu achei engraçado ela falando: você começa calminha, o nosso melhor dia, o magnífico dia, e no final tome puxão de orelha. O que eu posso fazer? Vamos às lições e os princípios desse rico capítulo, para a gente gravar, hein? Vamos gravar no coração, na tábua do nosso coração, e vamos viver de fato o que a palavra diz, porque quando a gente vive aquilo que a gente fala, a gente está caminhando na direção do reino. Lições e princípios de Mateus capítulo 23. Jesus critica os líderes religiosos por sua hipocrisia, enfatizando que eles pregam, mas não praticam. Eles impõem pesados fardos às pessoas, mas não estão dispostos a ajudar a carregar esses fardos. Eles fazem tudo para serem vistos pelos outros, buscando honra e títulos. Jesus ensina que seus seguidores devem ser humildes, servindo aos outros, em vez de buscar grandeza para si mesmo. Eles fecham o reino dos céus aos homens, nem entram, nem deixam os outros entrarem. Fazem prosélitos, mas tornam piores do que eram antes. São iguais cegos, focando em juramentos superficiais em vez da essência do compromisso. A famosa crença limitante, né? Eles deixam de pregar a verdade para pregar uma mentira e com isso vão cegando as pessoas. Limpeza exterior
quando o interior está cheio de ganância e autoindulgência. São como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de impurezas. Constroem títulos para os profetas e se dizem diferentes dos seus antepassados, mas são igualmente culpados. Jesus lamenta por Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja os enviados de Deus. Ele expressa seu desejo de reunir seus filhos, os filhos de Jerusalém, como uma galinha que reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. Conclui com uma profecia sobre a desolação da cidade e a promessa de que eles verão o Filho do Homem novamente. Resumindo, em Mateus 23, Jesus faz uma severa crítica aos líderes religiosos da época, os fariseus e escribas, apontando sua hipocrisia e práticas que impedem as pessoas de se aproximarem de Deus. Eu vou interromper para falar que qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Porque a nossa atualidade é exatamente isso que a gente está aprendendo aqui. Vou repetir. Jesus faz uma severa crítica aos líderes religiosos da época, os fariseus e os escribas, apontando sua hipocrisia e práticas que impedem as pessoas de se aproximarem de Deus. Ou seja, quanto mais ideologia satânica, quanto mais coisas sem nexo, sem fundamento, sem direcionamento, mais as pessoas estão sendo guiadas a se afastarem de Deus. Uau! Ele descreve 7 ais que condenam suas ações e atitudes. Jesus enfatiza a importância da autenticidade, justiça, misericórdia, fé e humildade, contrastando com o comportamento ostentoso e superficial dos fariseus. Ou seja, os fariseus eles valorizavam tudo que era material e o que os afastava, não só eles, mas a todos que conviviam com eles, do espiritual, que é o que realmente importa. O que você conquista aqui sem Deus? Nada. E se conquista pelas vias negativas, né? Pelas vias do inimigo, você perde daqui a pouco. O que Deus nos promete é eterno. E o que o inimigo promete é passageiro, porque ele mente. Nossa. O capítulo termina com um lamento sobre Jerusalém, expressando o desejo de Jesus de reunir seu povo, apesar de sua rejeição. Ou seja, como a gente sempre sabe, Deus é misericordioso. E para aqueles que se arrependem de coração e verdade, sempre há oportunidade de acessar o reino, a sua justiça. Como a gente vive, né, diariamente, nós estamos sempre buscando o nosso melhor, nós estamos sempre nos lavando, nos apresentando, nos colocando na presença do Senhor, para que a gente possa, de fato, não nos deixar contaminar por tanta negatividade, por tanta sujeira, por tanta hipocrisia que a gente vê nessa humanidade. A nossa atualidade, as pessoas em si, que a nossa luta não é contra pessoas, a própria palavra deixa bem claro, né? São espíritos imundos, são potestades. Há uma guerra muito grande no mundo espiritual que acaba se refletindo aqui embaixo. As pessoas estão se distanciando da verdade. E quando se distancia da verdade, a negatividade, a sujeira, a impureza os consome. Eles se transformam em instrumentos do maligno, como a gente vê hoje em dia. E como a gente combate isso? Intercedendo, orando, pregando, levando o evangelho, né? Porque como a gente aprende aqui, a palavra ela só precisa ser mostrada, a obra do Espírito Santo, e ela vai chegar exatamente onde precisa. Por isso que todo dia que eu peço, estou aprendendo a pedir, né, gente? Porque eu confesso que muitas das vezes eu esqueço. Compartilhem se esse vídeo agregou na sua vida, se te ensinou alguma coisa, se queimou aí, como eu uso e coloco os coraçõezinhos aqui.
Compartilha no grupo da família, compartilha para aquela pessoa que você quer ver prosperar, compartilha para aquela pessoa que está passando por um momento difícil, que está sem clareza. A gente tem que incentivar as pessoas a buscarem na palavra. Claro que você tem que ir no templo físico, claro que você precisa escutar uma boa pregação até para você obter clareza maior, mas nunca deixe de buscar na palavra do Senhor, porque é na palavra do Senhor que Ele te direciona do jeitinho que Ele quer. O pastor, o padre, o representante, o líder da religião ali está pregando a palavra para muitos, mas tem coisas que só a palavra vai falar para você. Então, independente se você está num culto, se você está numa missa, independente de onde você esteja, nunca deixe de se abastecer na palavra. E se você ouviu algo que o teu pastor, o teu padre, o líder religioso falou que não fez sentido, que queimou aqui ou travou, vai buscar na palavra. Pede ao Senhor, Senhor, me mostra aqui o que doeu, o que eu preciso enxergar. Porque a palavra, ela é vida, ela é a nossa armadura, ela é a nossa rocha, é o que não nos permite desviarmos do caminho do Pai. A Rose disse, ensinou muito e foi esclarecedor. Amém. Amém é a intenção. A intenção é mastigar, né, a palavra para que ela entre de forma agradável no teu coração, você guarde e aplique. Porque é aprendendo de fato, é praticando que se torna aprendizado. E uma vez que a gente aprende, a gente não permite que essas sujeirinhas do mundo, essas mentirinhas invadam o nosso coração e nos desviem do que realmente importa. Se é do nosso desejo acessar uma vida plena, se é do nosso desejo viver o bom, perfeito, agradável do Senhor, nós temos que nos abastecer de informação, nós temos que ter o desejo de buscar conhecimento. Como o livro de Provérbios, ele nos incentiva nos 31 capítulos. Nunca desista, sempre persista. Aumenta a resiliência, abre os olhos. Sabe? As pessoas falam assim, eu quero tanto ler a Bíblia, por onde que eu começo? Eu começo por Provérbios. Começa por Provérbios. Dos 66 livros que existem na Bíblia, né? Todos ensinam. A gente está comprovando aqui, né? Já tem mais de um ano que a gente faz os estudos bíblicos. Comecei com áudio apenas e de uns meses para cá comecei a fazer as lives, né? Mas a cada capítulo é um aprendizado novo. A cada capítulo é um direcionamento do como viver pelos princípios da palavra do Senhor. A gente descobre aqui todo dia que é na Bíblia, que a Bíblia, melhor dizendo, é o manual da vida plena. Então, se a gente quer crescer, prosperar e ser exemplo para o próximo, é se abastecendo na palavra. Amém, amém, amém. Mas Papai do céu seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar, vamos agradecer, vamos nos conectarmos com o Pai e iniciarmos o nosso magnífico dia na presença dele. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão pela Tua presença. Gratidão pelo Teu Espírito Santo, que vem tocando os nossos corações, vem nos dando tanta clareza, tanto acesso, Pai, à sabedoria da Tua palavra. Que essas palavras, Pai, transformem a realidade, transformem a visão, sejam a providência que Teus filhos amados te pedem em oração, Senhor. Pai, obrigada. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu perdão e a Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Que aprendamos, Senhor, na Sua palavra a sermos resilientes, a não desistirmos na primeira queda, na primeira decepção. Que aprendamos na Sua palavra a nos fortificarmos, Pai, a cada dia. Que sejamos fortes diante de qualquer negatividade que tente se levantar contra Teus filhos amados, Senhor. E que a clareza da Sua palavra sempre esteja aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e principalmente ao nosso coração. Obrigada, Pai, por toda a cura e toda a libertação que vem acontecendo nos hospitais. Obrigada, Pai, por cada missionário, por cada pastor,
por cada padre, por cada líder religioso que transborda de ti de coração e verdade, Pai. Pai, abra os nossos olhos da fé, os nossos ouvidos, que apenas o que for de ti entre no nosso coração, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. É o discernimento de prestar atenção no que a gente está lendo, no que a gente está vendo e no que a gente está ouvindo. Não é ignorar, é prestar atenção e ter o discernimento de só permitir a entrada daquilo que é positivo. E ter também o discernimento de eliminar rapidamente aquilo que se mostra que não é do Pai. Eu digo para vocês que o mundo espiritual ele é tão real quanto o que a gente vê, o que a gente fala. Mas quando a gente tem a sabedoria vinda do Pai, a gente identifica o menor sinal de negatividade e a gente não permite que nada que não seja do Senhor abale a nossa fé, a nossa direção, o nosso mover, que o Papai do Céu capacita, mas a gente tem que estar disponível. A gente tem que estar buscando, a gente tem que estar acessando diariamente sem cansar. Né? Tem o versículo que fala, orai sem cessar. É isso. É estarmos conectados todos os momentos, todos os minutos, à fonte. E sempre se abastecendo de positividade. Para de gastar tempo, a tua energia vital, aprendendo sobre coisa da vida dos outros. Papai do Céu deu uma vida para cada um de nós. E é do nosso interesse fazer o nosso melhor com essa dádiva que é o viver, porque é com o viver direcionado na direção correta que a gente está fazendo a vontade do Papai do Céu, buscando o seu reino, sua justiça, e o resultado, que é o fruto, ele mesmo vai nos conceder no momento dele. Não se apega ao material, nós não vamos precisar de coisas materiais para onde nós vamos. Nós precisamos de um coração limpo. Lembra? Para onde a gente vai, não tem matéria. Nós somos seres espirituais tendo experiência em corpos carnais. Então precisamos fazer tudo que é de positivo aqui para acessarmos a nossa recompensa, o nosso melhor no reino dos céus. Assim eu encerro o nosso estudo de hoje. Queimou bastante. Aguardem os próximos. Eles estão precisando de uma palavra, de uma clareza. Fica salvo aqui. Tem também a pastinha com todos os capítulos bonitinhos lá no YouTube. Tem vídeo sobre clareza emocional. Tem vídeo sobre despertar emocionalmente. Ixi, tem muito vídeo. Tem a clareza das escrituras, que eu não vou parar de fazer, né? Assim que entrar um tempinho, já tô gravando aí a pedido de vocês, né? Que, Paty, fala um pouco sobre isso. O que a Bíblia fala sobre aquilo? Deixa aqui no meu inbox, que eu vou estar trazendo para você a clareza das escrituras. O que queima aí no teu coração que você não entende e você quer saber o que a Bíblia fala sobre aquele assunto? Deixa aí. Paty, eu estou precisando de um aconselhamento. Chama aqui, vamos conversar. É conversando, é mostrando o interesse que a gente cresce. É tirando as traves da nossa vista que a gente acessa o melhor, né? Sem conhecimento a gente não prospera. Sem conhecimento a gente não toma decisões assertivas. E sem conhecimento a gente não faz nada. Primeiro o Pai. Depois nós. Depois o próximo. Né? Amai a teu Deus sobre todas as coisas. Amai a teu próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. Vamos, como diz o Pablo, vamos fazer o nosso magnífico dia na presença daquele que tudo nos possibilita fazer. Rose, beijo no teu coração. A Palominha mandou um beijão pra você, tá? Depois ela vai fazer um videozinho, eu mando pra ti. Papai do Céu nos abençoe. Beijo no coração de todos. Sejamos todos luz e sal na terra. E até o próximo estudo.